prazer estar com você mais uma vez. E agora sim você vai aprender sobre a estrutura da mensagem. É algo tremendamente gratificante. É claro que na minha experiência de mais de 16 anos de professor de homilética, sempre que eu passo a questão da estrutura da mensagem para os meus alunos, alguns ficam pensando, será que precisa disso mesmo para se elaborar uma mensagem? Não é melhor falar de improviso? Alguns acham que quando se usa essa estrutura não se está dependendo do Espírito Santo. Olha, você deve depender sim do Espírito Santo. Toda mensagem deve ser preparada sob a direção e orientação do Espírito Santo, mas isto de forma alguma significa que você deva desprezar a estrutura da mensagem. E nesta unidade você vai ter a oportunidade de refletir sobre aspectos importantes do passo a passo para a elaboração da mensagem, de uma mensagem bíblica. E eu gostaria de, nesse pouco tempo que temos desta videoaula, passar uma ilustração com a qual eu tenho trabalhado para ajudar os meus alunos a entenderem como se constrói uma mensagem. Primeiramente, vamos pensar na questão do título, que é algo que você vai trabalhar. Eu tenho procurado mostrar para os meus alunos que o título é como se você chegasse numa grande cidade. Mas como você vai encontrar o seu amigo numa grande cidade se você não tem o endereço? Então o título é como o bairro. Numa grande cidade, você, sabendo o bairro, já reduz significativamente a sua procura, diminui a sua atenção. Então imaginemos que na elaboração da mensagem o título seja o bairro. Mas sabendo o bairro não é suficiente para você encontrar um amigo da infância em uma grande cidade como Belo Horizonte, por exemplo, onde nós vivemos. Você precisa saber a rua. A rua eu a comparo ao tema da mensagem. O bairro é um pouco mais amplo, portanto o título é mais amplo, a rua já restringe bastante, o que significa que quando você dá um tema à sua mensagem, você está restringindo, diminuindo o espaço em que você vai trabalhar o assunto que você deseja abordar com a sua congregação. Mas tendo-se o título, o tema, você precisa do número. E, na nossa comparação, o número equivale ao texto a partir do qual você estará elaborando a sua mensagem. É verdade que quando chegarmos na forma ou nas formas de mensagens, você vai ver a textual, a expositiva e a temática que não parte de um texto. Mas não se preocupe com isso. Nós vamos explicar detalhadamente nas próximas unidades. Uma vez tendo o número da casa, você encontrou o seu amigo. Então você já tem elementos que vão ajudá-lo na elaboração da mensagem. Mas aí você bate à porta da casa do seu amigo. E então você precisa, ele vai chamá-lo para entrar. Mas você não vai entrar na casa imediatamente. Geralmente toda casa tem uma varanda. Os mais antigos diziam um alpendre. É a introdução. A varanda é a introdução. Ora, para que as pessoas possam se familiarizar com o assunto que você vai trabalhar na mensagem, é importante que você tenha uma introdução. Ali você apresenta de maneira assim breve o assunto que você vai trabalhar. Para isso você insere na introdução alguns elementos importantes que no estudo da unidade você vai perceber, que é a ICT, a ideia central do texto, quando você parte de um texto, como no caso das mensagens textuais e expositivas, a tese que serve tanto para a temática textual ou expositiva. Você tem também uma proposição, uma verdade eterna, uma palavra, uma frase afirmativa que de certa forma vai nortear toda a mensagem. Você faz uma oração interrogativa, que é, na verdade, uma pergunta retórica, uma forma de você provocar reflexão no seu ouvinte, chamando-o a fazer a caminhada com você. E você tem a oração de transição,
que você vai usar tanto na passagem da introdução para as divisões principais, quanto de uma divisão para outra. E nesse caso eu comparo as divisões como portas, a transição, melhor dizendo, como portas ou áreas de circulação existentes numa casa. Então, toda vez que você vai passar de um cômodo para o outro, você precisa de uma porta ou você precisa de um corredor. Na verdade, esses elementos funcionam como elementos de transição. E numa mensagem é fundamental que você faça transições. Isto permite que você descanse, produza alívio e tensão na mensagem, geralmente depois de um momento de empolgação, um momento mais intenso na mensagem, você precisa de um alívio. E a transição é sempre um momento de passagem, de alívio na mensagem, para que você possa se refazer, dar um tempo para as suas ideias. É claro que isso é muito rápido, para os seus ouvintes assimilarem o conteúdo que já foi transmitido e se prepararem para o novo. Aqueles que estão dispersos serem trazidos de volta à mensagem e estarem acompanhando a mensagem. Mas um outro elemento importante, vencido esse momento de introdução, é quando você entra no corpo da casa, que na verdade na mensagem podemos dizer que são as divisões principais. As divisões principais se constituem nos cômodos da casa. Então você tem sala, você tem quarto, os quartos. Cada divisão da mensagem pode ser comparada às divisões de uma casa, para facilitar a sua compreensão de como você vai construindo a mensagem passo a passo. É claro que todo cômodo tem mobília e você precisa dos processos retóricos que na unidade você vai compreender mais claramente. E quando você chega então à conclusão? A conclusão eu a comparo à cozinha. E para nós mineiros isso tem um significado muito importante que me faz lembrar de Rubem Alves, quando ele, em um texto, ele fala da conversa à beira do fogão. Ora, depois de ter caminhado com o ouvinte pelos cômodos da casa, introdução, as divisões da mensagem, chega o momento da confrontação. Você tem intimidade com o ouvinte tem intimidade com o assunto, você apresentou claramente tudo que deveria ter apresentado no decorrer da mensagem, e agora nesse momento de conversa mais próxima, que é a conclusão, a conversa à beira do fogão, você pode convidá-lo a uma tomada de decisão diante do Senhor. Então a estrutura da mensagem vai ajudá-lo a elaborar a mensagem didaticamente, de modo que fique fácil para você apresentar a mensagem, fica mais fácil para o seu ouvinte compreender a mensagem e tomar uma decisão. Sob a direção do Espírito Santo e trabalhando com muito carinho, certamente você verá vidas transformadas através de mensagens que você preparou na dependência do Senhor para que vidas sejam transformadas. Estude esta unidade com muito carinho, que Deus o abençoe, que você possa preparar mensagens que possam impactar profundamente a vida daqueles que irão ouvi-lo ao longo da vida.